Há uma voz que não pode ser silenciada, uma voz que ainda ecoa, como trovão, sobre os telhados da igreja moderna. Uma voz que denunciou a apostasia, com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Essa voz foi a de David Wilkerson, o homem que enfrentou gangues, com a Bíblia nas mãos e o coração cheio do Espírito Santo. Mas não foram apenas as ruas violentas de Nova York que ele desafiou. Ele ousou enfrentar algo ainda mais perigoso: a falsa sensação de avivamento dentro da própria igreja. Você está no Ideário Cristão. E neste vídeo, vamos expor o alerta profético de Wilkerson sobre um evangelho diluído, um avivamento artificial e o juízo inevitável sobre uma igreja que brinca com a santidade. Se você busca palavras suaves, talvez esse vídeo não seja para você. Mas, se há dentro de você uma chama, ainda que pequena, clamando por um cristianismo verdadeiro, então fique. Porque neste momento, mais do que nunca, precisamos ouvir o que esse profeta solitário declarou ao mundo. Há uma palavra queimando em meu coração, uma palavra que me deixa inquieto, que me faz tremer. Muitos estão dizendo que estamos vivendo um tempo de avivamento. Mas eu te pergunto, igreja, que tipo de avivamento é esse? Eu vejo reuniões lotadas, vozes se levantando, promessas de um novo mover. Mas onde está o arrependimento? Onde está o temor de Deus? Onde está a santidade? Um avivamento que não confronta o pecado, que não chama à cruz, que não gera quebrantamento. Isso não é avivamento. Deus não está à procura de movimentos. Ele está à procura de corações. Corações que tremem diante da sua palavra, que não buscam bênçãos, mas transformação. O Espírito Santo não foi enviado para entreter. Ele foi enviado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Temos mensagens suaves, cheias de promessas, mas sem cruz. Uma fé sem renúncia. Uma graça barata que exime o homem da responsabilidade de obedecer. O verdadeiro evangelho fere antes de curar. Humilha antes de exaltar. Mata o eu antes de dar nova vida. O que estamos vendo hoje é um falso avivamento, um substituto barato, uma obra da carne tentando imitar o espírito. É emoção sem conversão, movimento sem quebrantamento, fogo, mas não é de Deus. Deus me mostrou, certa vez em oração, multidões clamando por mais unção, e ele sussurrou ao meu espírito: eles não me querem, querem só os meus benefícios. Clamam por fogo, mas não suportam a santidade. E então o Senhor disse: o juízo está vindo, e começará pela minha casa. Sim, juízo, porque a casa de Deus se esqueceu do temor, porque trocamos a verdade pela aceitação, porque abraçamos um evangelho sem cruz, uma fé sem obediência, um Cristo sem senhorio. Oh, que tragédia! Quantos estão em busca de experiências, mas rejeitam a obediência? Querem o reino, mas não querem o rei. Querem o céu, mas não querem o arrependimento. Querem o livramento, mas não suportam a disciplina. Avivamento de verdade começa no pó. Começa quando alguém cai de joelhos, reconhece sua miséria e clama: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não estou falando de gritos ou agitação. Estou falando de lágrimas. Lágrimas pelo pecado escondido. Lágrimas por uma igreja que perdeu o caminho. Lágrimas por uma geração que se esqueceu de Deus. A ira de Deus não está contra os fracos ou feridos, mas contra os que conhecem a verdade e a rejeitam, contra os que manuseiam a palavra e a torcem para agradar. Quantos púlpitos hoje são fontes de engano? Quantos pregadores abandonaram a santidade, com medo de perder aplausos? Eles dizem: paz, paz, mas não há paz, porque não há confronto, porque não há arrependimento. E o Espírito clama: volta, ó Israel, rasga o teu coração, não as tuas vestes. Volta à cruz, volta à humildade, volta ao quebrantamento. O Senhor está levantando um remanescente. Homens e mulheres que não se vendem, que não se misturam, que estão dispostos a perder tudo, mas manter a presença de Deus. Esses amam a palavra, oram em secreto
e choram pelos pecados da igreja. Avivamento verdadeiro não acontece em multidões. Ele começa com um só homem, uma só mulher, quebrantados diante do Senhor. E a pergunta que faço é: você está disposto? Está disposto a abandonar o conforto religioso? A confrontar o pecado em sua própria vida? A andar na contramão de uma geração que se desviou? Porque o tempo está se esgotando. O Espírito ainda está chamando, mas não chamará para sempre. A hora é agora. Agora. Levante-se, igreja. Saia do engano. Abandone a aparência. Busque a presença. Você acabou de ouvir uma mensagem que poucos têm coragem de pregar. Uma palavra direta, sem maquiagem, sem concessões. Esse é o legado de David Wilkerson. Confrontar com amor, chamar ao arrependimento. Lembrar que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Leve-a em oração. Reflita. Compartilhe com alguém que também precisa acordar para a verdade. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no Ideário Cristão. Aqui, nós voltamos às raízes, à cruz, à palavra. Porque é disso que a igreja precisa. E não de mais distrações. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te guarde e que Ele te leve cada vez mais para perto dele.